Olá, amantes da velocidade, mais um trabalho da Inline Produtora na cobertura desta terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance, prova realizada no Circuito Internacional de Santa Cruz do Sul. Lembrando também que esta prova é válida pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. Em nossos estúdios, Marcos Mosqueta e Carlos Andrade, popularmente conhecido como Né Andrade, que estarão colaborando nas informações. Vamos curtindo as imagens captadas pela equipe da Inline Produtora. Tá aí a equipe Pole Position. Mais uma vez a pole da família Ribeiro, Nilson e José Ribeiro, estabeleceram a pole geral com o registro de 1 minuto e 17 segundos, 412 milésimos. Lenda do automobilismo gaúcho e brasileiro, tá a equipe composta ali, chefiada por Paulinho Ruelli. Na classe P2, a pole position do protótipo 75 de Castropil, Fortes, Assunção e Emílio Padron. Na P3, a pole dos gaúchos Tomazini, Cardoso e Cardoso. Está exatamente a equipe da família Cardoso. Na GT1, a pole de Adriano Baldo Magno e Sandro Sala, a bordo do Montana. Depois, na classe GT2, o Linha 69 de Cauê Souza, Alves e Rodrigo Lenk estabeleceram a pole position. Na classe Turismo, os pilotos da casa, Ike e Reinaldo Almschläger, a bordo do Gol número 22, enquanto curtimos imagens de boxe desta terceira etapa do Gaúcho, segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Né Andrade, muita expectativa da equipe Tubarão entre todas as equipes para essa etapa, Andrade? Ah, com certeza, né? Até porque a gente nunca conseguiu até uma vitória em Santa Cruz nesse tempo todo do autódromo, né? Foi uma das pistas que a gente ainda não fechou ela com chave de ouro. Então, muita expectativa para essa corrida, né? E a participação, vocês podem curtir as imagens, tem Ferrari, Lamborghini, de primeira. Esse carro acabou não participando. Faria sua estreia nessa prova, o Andrade, e acabou sendo deixado de lado em favor da Lamborghini, que é um carro mais confiável, mais conhecido pela equipe, Andrade. Sim, foi a estreia do protótipo Lamborghini, né, da equipe Motin. Um carro espetacular, só elogios para a equipe toda, estão de parabéns. O carro treinou bem, tudo, mas até pela confiabilidade, né, como era a primeira prova, não tem muitas horas de treino ainda o carro, mas já provou que vai ser muito rápido. Aí eles optaram por correr com o carro Lamborghini, né? Que vem andando bem a temporada inteira, não. Mas acho que na próxima etapa o protótipo já está na pista. E a gente percebe também a beleza dos carros, né, o Andrade. Isso mostra aí o desempenho das equipes, a preocupação das equipes, não só com a performance, mas também com a belíssima apresentação. E de uma forma geral, de todos os quase 40 carros, falando em grid, além da qualificação do grid, o número expressivo. Está aí a foto com a participação dos pilotos, belíssima. E falta alguns ainda que não estavam no carro aí, né? Exatamente. Então, nem todos conseguiram chegar a tempo. O nosso campeonato está crescendo muito. Hoje é o maior grid do Brasil. As equipes estão todas de parabéns pelo empenho que estão tendo quanto a isso, né? Os carros belíssimos, muito capricho. Então todo mundo está se conscientizando que esse é o caminho, né? Então só vai crescer daqui para frente. Não tenho dúvida disso. A prova disso é a presença de um bom público que acompanhou essa prova no circuito de Santa Cruz do Sul. Lembrando que essa prova atrasou muito a sua largada em função de uma densa neblina que pairava sobre o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Nós já vamos acompanhando a volta de apresentação e a largada lançada. Vamos aos 500 quilômetros ou 4 horas de duração. Esse é o limite dessa prova. Lembrando que a prova do Gaúcho termina com 3 horas de duração, Andrade. Isso, vai ser dada uma bandeira verde e amarela com 3 horas de duração, né? Olha a belíssima chegada aqui na forte frenagem da curva 1. Ribeiro e Ribeiro já vão assumindo o comando da prova. A bordo do carro 65, Nilson Ribeiro, que é o pai do Zé Roberto, já rodada aqui, hein? Olha só, tem uma Ferrari atravessada ali, meu. Ponto difícil a curva 1 do Circuito Internacional de Santa Cruz do Sul. Aí até porque primeira volta, primeira frenagem é a Ferrari 155. Ficou já atravessada no caminho aqui o carro do Mendes, Telmo Tecchio, Carlos Crai e do Ricardo Castropil. Vamos vendo as imagens destas primeiras emoções do Campeonato Gaúcho e Brasileiro de Endurance
Alguns carros que largam lá de trás, lá vem a Lamborghini número 10, vem um protótipo, vem um Spiderzinho, também carros que largam mais atrás e vem já neste início de prova, estabelecendo aí um trabalho de recuperação. O Spider 56 aí, eles estão de parabéns, pessoal, que o carro deles pegou fogo no sábado. Exatamente. Então, ninguém achava que eles iam conseguir andar. Passaram a madrugada, a noite inteira trabalhando e estão de parabéns que botaram o carro na pista para largar, né? A dupla de pilotos é o Gustavo e Rafael Simon. Inclusive eu conversei com eles um pouquinho antes. Aliás, depois dos treinos, no sábado à noite, a equipe estava muito assustada, o carro realmente tinha incendiado, mas mostraram muita determinação, muita vontade aí a família Simon, Gustavo e Rafael Simon. Belíssimas imagens do Circuito Internacional de Santa Cruz do Sul, 3.531 metros de extensão. Parece bem aí o Tubarão 78, pilotado pelo Franco Pasquale, ocupando a segunda colocação neste início de prova, impondo perseguição aos pilotos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguns pilotos correndo de forma solitária. Está aqui o carro do Carlos Rabelo, bandeira amarela, posição perigosa ficou ali, foi um momento muito tenso, esse momento vivido pelo Carlos Rabelo. Ele divide o carro com o veterano Walter Conrad. Esse é o replay da largada aqui, hein? Mais uma vez, lembrando as imagens captadas pela Inline Produtora, se percebe ainda. A neblina ainda está valendo. A neblina ainda está valendo. Tá aí o Rabelo sendo resgatado. Houve uma situação de risco vivida pelo Rabelo. Teve um toque com turismo lá logo na primeira volta. Exatamente. E entortou a suspensão traseira direita dele e ficou parado no meio da pista. Foi uma situação bem perigosa. Bem perigosa. Os pilotos, felizmente, o Andrade, já são pilotos de muita experiência. Eles perceberam a indicação lá embaixo, lá no bastião, na curva da ferradura. Já havia indicação de uma bandeira amarela de um piloto com dificuldades. Felizmente, tudo bem resolvido e o Carlos Rabelo foi resgatado em segurança para o seu box. Está aqui Ribeiro, Franco Pasquale, outro carro muito bonito, esse protótipo número 80, hein, Andrade? O pessoal de Blumenau lá, o Finardi, né? Finardi e Felipe Bertual. Exatamente. O protótipo Kia lá, o motor V6. E um carro muito bem apresentado. Muito bonito. Muito bonito. Vamos acompanhando a relargada. Está aí de novo a Ferrari 155, que foi protagonista de uma rodada no miolo do circuito, já está entre os combatentes deste campeonato gaúcho e brasileiro. Ribeiro, o Tubarão é segundo. Briga forte dos protótipos. Olha a briga forte, olha a imagem cheia aqui, hein? Belíssimas imagens captadas pela equipe da Inline Produtora, que acompanha toda a temporada do automobilismo gaúcho de endurance. E a gente acompanha também a boa chegada aqui, tá aí o líder na classe GT1, a Montana de Adriano Baldo, Dirceu Magnoada e Sala. E a turma da GT1, uma pegada bonita, GT1, GT2, tudo misturado, Andrade. Tudo junto ali, início de corrida, tá tudo misturado ainda, né? Aqui o segundo colocado na Turismo, golzinho 77, do Luiz Sérgio Senna e do Daniel Elias, on-board, a bordo da Lamborghini GP1 com Fernando Poeta, um dos 4 pilotos que dividem o cockpit desse carro. Fernando Poeta, Guilherme Daut, Anderson Tosi e Fernando Fortes, quarteto qualificado, Andrade, para dividir o comando desse carro, que é um carro GP1 da classe principal. Isso, é como é uma Lamborghini das mais novas que tem, né? Então ela já sobe de categoria, então não faz parte do GT, sim. Ela vai na GP, que é junto com os protótipos aí, né? E é um carro fantástico, não? É top, é o que tem de melhor, né? É o que tem de melhor. Olha aqui mais uma complicação. O carro 7, protótipo do Aldoir 7, divide esse carro com o Campagnolo. Carro novo, também faz a sua segunda prova. Esse protótipo, equipe muito competente, está mostrando a sua carinha. Olha aqui essa briga boa aqui. Aí o P1 e P2 da P3. Olha só, hein? A equipe Motorcar Auto Racing e em cima dele a equipe Malaco. Dividida ali entre Miguel e Léo Malaco, carro 128, na frente deles o 43, Sérgio Cardoso, Machão Cardoso e Tomazinho. O protótipo do 222. Isso aí. Olha só, boa briga nessas classes aí, bem dividido. A P3 está sempre misturada, não se desgruda nunca. Né? Isso é ótimo, porque mantém as equipes em atividade e as equipes são obrigadas a colocarem sempre os pilotos mais rápido possível. Maserati é líder na GT2. Maserati número 9, outro carro fantástico também, de um ronco inigualável, impressionante. Aí Juarez Terres, da Turismo.
Aí os irmãos Terres vêm lá da cidade de Guaíba, a bordo desse golzinho 88. Pilotos veteranos já nas provas de endurance aqui no sul do Brasil. De novo, on-board. Vamos embarcar na Lamborghini, na Lambo, como a rapaziada costuma chamar. Carro fantástico, o piloto quase não trabalha, não tem nem a palanca de câmbio, aqui é tudo na borboleta. O piloto pode... É um carro muito confortável, a gente poderia dizer, né, Andrade? Ah, sim, câmbio eletrônico, com borboleta, é um motorzão V10, é coisa de primeiro mundo, né? Coisa de primeiro mundo é top, como a gente falou há poucos momentos atrás. Tá ali, hein? Belo carro, fantástico, 2 Lamborghini juntas aí. Isso, a outra Lamborghini já é um modelo um pouco mais antigo, até ela está equipada com motor Audi 20 válvulas turbo. Esse não corre na GP1, Não, esse entrou nas classes GT2, GT... exatamente. Não, na GT1, a Lamborghini azul. Olha, esse carro andou muito no início de prova. Muito, ele saiu do meio do pelotão e já está buscando os primeiros Exatamente. colocados aí. Fernando Fortes na pilotagem. É um carro que é muito bem dividido entre o Fernando Fortes e o Henrique Assunção, também o Ronaldo Castropil e o Emílio Padrão. Um quarteto extremamente qualificado. Não é à toa que esse carro sempre figura entre os favoritos, Andrade. Isso aí, com certeza. Quem vem subindo é esse protótipo que vem logo atrás do golzinho 77 da classe turismo. São os primos Francesco Ventre e Eduardo Dieter. Essa dupla quase venceu às 12 horas o ano passado. Ainda não venceram com esse carro, mas são favoritos, Andrade. Vem chegando na briga. A cada prova eles estão mais na frente e cada vez melhora o carro deles, né? Estão trabalhando muito e sempre vai dar resultado, né? Sem dúvida, além do trabalho, 2 pilotos extremamente competentes. Olha só, hein? Fica difícil arrumar um espaço, hein? Se alguém dá uma rolha, fica... Olha só! Belíssimas imagens. Onde é que entrou aquele Spider? Onde é que ele arrumou espaço? É o carro 43 da Motorcar Auto Racing. Fantástico, fantástico. Obrigado, Mosqueta, pelo replay em câmera lenta. São detalhes que às vezes na reta o locutor não percebe, não vê isso, só acaba percebendo essas manobras quando se grava o programa, quando se finaliza esta transmissão. Lembrando que esse é um programa dirigido ao Campeonato Gaúcho, aos pilotos e equipes. Está aí a festa de Carlos Alberto Estoduto, gaúcho da Fruteira, que finalmente foi a Santa Cruz do Sul para ver o Gaúcho de André. Olha o Guilherme aí. Olha só, hein? Barbaridade, que momento exprimido ali do Guilherme Scher. Impressionante a manobra do Guilherme Scher. Olha só. Família Simon, está ali o carro 56 do Gustavo e Rafael Simon. Fica em posição perigosa, está aí outra equipe muito competente, hein? A equipe Pissati, chefiada pelo Satinho, e tem 2 jovens pilotos, o Jansen Eli e Daniel Claudino. Outra equipe é relargada, bandeira verde ali no canto direito do vídeo. Ribeiro e Ribeiro continuam mandando na corrida. Mato Grosso do Sul, equipe extremamente competente, já muito respeitada pelas equipes gaúchas. É a equipe que chega aqui ao Rio Grande do Sul com um esquema extremamente enxugado, se comparando às demais equipes, não, Andrade? E são extremamente competentes, invariavelmente estão brigando pela ponta. Com certeza, mas eles têm um time muito bem montado, né? Há muito tempo juntos já. Sim. Então o entrosamento ali funciona e... Embora a equipe enxugada, muito entrosados. Tem o que precisa e o que funciona, né? Exatamente. Está aí outro belo carro, o MR-18, chefiado pelo Cláudio Risse, com dificuldades nesse início de prova, hein? Disputa na GT2 aí, o BMW e o Golf, né? BMW. O Golf do Alboço também tá concorrendo na GT2. Exatamente. Contra o 64 ali do Basso e Henri Visconde. Olha o Franco no ataque, hein? Franco Pasquale pra cima de Nilson Ribeiro. Vamos embarcar! Vamos pra dentro da corrida. Aqui o outro tubarão. Aqui o tubarão do Júlio Martini e Marcelo Viana. Júlio Martini tá no comando aqui, Andrade. Sim, Júlio Martini. O Andrade, eu pergunto para ele, porque ele é o chefe, um dos gerentes técnicos da equipe Tubarão, que colocou 2 carros nessa prova Tubarão. Tubarão, são os 2 tubarões, né? Mais do Linha, 69, mais a BM 64. Exatamente. Então são 4 carros, uma estrutura fantástica, muito bem montada, equipe muito bem estruturada, mais 4 carros. Dá trabalho, Andrade. A dor de cabeça é grande. A dor de cabeça é grande. Olha só o trabalho do Tubarão, abrindo espaço, aí perseguindo ali
alguns carros de classe GT. Problema com 26. Olha, ficando o carro da família Scher, carro que representa a equipe Roerli, a família catarinense, vem de Florianópolis a família Scher, Andrade. Isso aí. Os catarinenses, os barriga verdes, também velho conhecido. Olha só, hein? Olha só, vai arrumando espaço com muita cautela, mas determinado. Aí vai o Tubarão classe P3. Fantástico trabalho do piloto, hein? E o belíssimo circuito de Santa Cruz do Sul, que nós levamos vocês. Vamos entrar na reta agora, que entra na reta. Já entra forte, já entra enchendo o cano. E vai empilhar a marcha agora na reta, que passa na torre e empilha a marcha. Enche o cano. E depois vai para uma frenagem absurda. Tá aqui a placa dos 200 metros, 100 metros, 50 metros. E a gente vê agora de outro ponto de vista, do final de reta. Daqui desse ponto não parece tão extensa, mas é realmente uma das maiores retas dos autódromos aqui no sul do Brasil. Eu acho que essa reta comparada com a reta de Guaporé e também a reta principal do circuito do Veloparque. As 3 maiores retas dos nossos autódromos. E continuamos on-board. Olha só, agora levou um... 65 já tá dando volta. O 65 não é mole, hein? Passou. Agora é a vez dele arrumar espaço. O Tubarão senta na traseira e olha só, vai ligeiro o Ribeiro. Deixou embutido aqui o Tubarão atrás de uma Maserati. Muito trabalho. Isso é que a gente acaba percebendo, Andrade, nos tempos de volta, raramente os pilotos, a menos quando pegam a pista livre, conseguem estabelecer andar no mesmo tempo. Ali a bandeira amarela e o resgate aqui do carro da equipe Roerli. A família Scher, Oswaldo Scher, Guilherme Scher, todos Scher. Primeira janela. Olha só o choque envolvendo os carros que vinham na briga direta pela ponta. O Tubarão com o Franco Pasquale, o 75 do Fernando Fortes também. Os 2 carros se envolveram no choque na entrada de reta. Foi bem na hora da relargada. Exatamente, num momento difícil, o que acabou avariando os 2 carros, hein? Os 2 carros sofrem avarias. Ali o Franco foi tentar já entrar mais forte na reta para tentar uma ultrapassagem sobre o Nilson. Pegou aquele bump que foi muito falado desde a época da Stock Car. Na nossa corrida também teve muita crítica, né? A pista tá com dificuldades lá naquele bump na entrada do túnel, em cima do túnel, antes da entrada da reta. Quando pegou aquele bump, já se acelerou um pouco mais, desequilibrou e pneu gelado, tava muito frio. Então aconteceu a rodada ali e o Castropil, o Fernando Fortes não conseguiu desviar e chegou, bateu a parte traseira, arrancou quase a asa fora lá, a parte traseira toda. E aí a gente tá vendo se vai dar para voltar ou não aí, né? O Thiel tá aí, a gente acompanha Gessiel de Andrade, que é o piloto-chefe do Tubarão GP1. O piloto, olha, eu acompanhava a janela nesse momento do alto da torre de comunicação. O carro da Tubarão nos dava a entender, o Andrade, que estaria abandonando a prova. Quando o Thiel saiu do carro, eu digo jogar a toalha. Mas havia alguém, e eu acho inclusive que era você, que é o meu comentário, e o Thiel fora do carro, a equipe parece ter abandonado. Nesse momento a gente até tinha dado auxílio, como tinha o carro da P3, do Júlio e do Marcelo também entrar no box, a gente não sabia o que ia acontecer com o Tubarão, então a gente deu olhar prioridade para o carro que está funcionando. Assim que deu a janela, a gente foi lá olhar, ver se tinha condições ou não, achamos alguma outra coisinha ali, né? O carro também ferveu depois daquilo, botou um pouco de água para fora, então uma mangueira, um consertinho ali, prender bem a traseira. A gente viu que não tinha pegado nada a parte mecânica. Então a gente conseguiu, perdemos 5 voltas, né? Ainda bem que tinha dado um safety car também, não perdeu tanto, mas assim mesmo o Thiel foi e agora é descontar o prejuízo, né? A gente caiu, acho que chegou a ficar em 20º lugar. A equipe Tubarão realmente deu uma despencada logo após essa primeira janela, já trocou piloto na Lamborghini aqui, hein? Tá aqui o Guilherme Daut. E quem tá na Lamborghini na frente dele é o pai dele, Vicente Daut. Olha aí, hein? Pai e filho, na Lamborghini, dividindo as Lamborghini, a família Daut. Belo trabalho, tá aí o Guilherme que engoliu o Vicente Daut, já vai-se embora. Mas ainda sobre o pit stop, aí tá o Tubarão. É na hora que a gente terminou o concerto.
carro ficou avariado, perderam 5 voltas, mas a partir desse momento, Gessiel de Andrade, Tiel, como é conhecido, faz uma prova espetacular de recuperação, entra para as outras janelas sem troca de pilotos, que a partir desse momento o Tiel toca até o final da prova, né, Andrade? Tocar 3 horas sozinho. E aqui o choque, hein? Envolvendo a Ferrari 155 e o protótipo 222. No bico, no taco da bota, esse acidente num ponto de baixa velocidade, mas infelizmente acabou avariando os 2 carros. Aqui sendo resgatado o 222, carro do Guerra e do Ricardo Kraft, e agora a Ferrari 155 de Mendes, Tecchio Crai e Ricardo Castropeu. Parece um acidente praticamente sem sentido, né? 2 carros de categorias diferentes. A Ferrari não enxerga o protótipo, muito baixo. Acontece. Acontecem. Como diz um velho conhecido nosso aqui, é coisa de corrida. Exatamente. Está aí os carros, mais uma vez, após a relargada, muito próximos, mais uma vez, um dos outros. E continua a liderança. Parece o Golzinho 22, equipe que corre em casa. Os alemães, a família chefiada aí pelo Guido Almschläger, com Ick e Reinaldo Almschläger. Tá aí o carrinho, hein? Belo carro extremamente confiável, carro que já conquistou deu muitas alegrias para a equipe. O 128 agora está na liderança da P3. Malaco e Malaco, Miguel e Léo Malaco. Mais uma dupla aí composta por pai e filho, mais uma dupla familiar e muito competente, hein, Andrade? Muito. E gente finíssima, sabe? Então é muito legal ter pessoas assim na categoria. Sem dúvida, a simpatia, tanto do Miguel quanto do Léo Malaco, pai e filho. Aí o Ney Faustini também veio de São Paulo. Outra dupla fantástica, hein? Ney Faustini, são 2 coroa bom de bola ali, né? A BMW também com o Henry e o Márcio Basso, 2 paulistas também que vêm prestigiar nosso campeonato aí, né? Aliás, nós falávamos sobre o Campeonato Gaúcho de Endurance, que continua com o mesmo prestígio, quer dizer, continua aumentando o seu prestígio. A prova disso é a participação de pilotos e equipes de várias regiões do Brasil, que já deixam marcado a prova do Campeonato Gaúcho, né, Andrade? Sim. Fica marcadíssimo. Tem catarinense, paulista, paranaense, mineiro, mato-grossense. É o Campeonato Gaúcho de Endurance em plena forma, com muito prestígio. Lembrando mais uma vez que essa prova é válida pela 3ª etapa do Campeonato Gaúcho e pela 2ª etapa do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai até os 500 quilômetros e o Campeonato Gaúcho se encerra com 3 horas de prova. Aí o Spiderzinho 56 de Simon, que continua na briga. Incendiado, queimado, mas na luta. Tubarão 5. Troca de pilotos aí, Andrade. Não, até aí deu um problema na roda traseira direita. E o Júlio parou no box para fazer com um reaperto, uma coisa que a gente viu. Mas agora já tá tudo certo e perdemos algum tempo aí, né? Agora também tem que recuperar. Uma pergunta aqui, por curiosidade. Quantos integrantes na equipe Tubarão para atender os 4 carros? Tinha lá 20 pessoas. 20 pessoas. Todas chefiadas por Carlinhos de Andrade. Isso aí. É isso aí. E se ele não está no box, as coisas não dão muito certo, né, Andrade? Olha só, problema com os Ribeiro, hein? Problema com o carro 65 de Nilson e José Ribeiro. Olha quem vem chegando, tá aí os primos. Francesco Imperador Ventre e Eduardo Dieter. Em cima deles, o Tubarão, agora pilotado por Tiel de Andrade. A BMW de Basso e Henry Visconde. Já está o Basso na pilotagem agora. Olha só, belíssimo carro. Essa Lamborghini é demais, hein? Demais. Problema com o Dal Bosco. Problemas com o carro de Gustavo Dal Bosco e Ayrton Diel. Lá na frente o 65. Logo à frente ali a equipe Ribeiro. Olha. O Ribeiro também teve problema na suspensão traseira, causado pelo bump. Puxa vida. Lá também muitos carros com problemas. Então o Ribeiro foi o primeiro ali, o segundo, né, a ter problema com o bump, quebrou uma peça da suspensão traseira. Então aí botou a corrida fora, né? E esses carros, vou até perguntar para ti, porque obviamente tu tem muito mais conhecimento, são carros extremamente sensíveis, Andrade. É
quase uma fórmula carenada, então a suspensão, esses carros não são projetados para sofrer impactos, né? Então, até as pistas que tem muitas zebras altas, como tem ali também no Oeste Baixa, tu não pode atacar. Em 4 horas, tu dando pancada em zebra, ou num bump daquele, alguma coisa ia acontecer. Sem dúvida. Olha aí, Ventre e o Tubarão em cima deles, hein? Começa a chegar na prova. O protótipo é um MR18, carro número 110, Francesco Ventre e Dudu Dieter. Tá liderando, vai assumindo a liderança após o abandono do carro 65 de Ribeiro e Ribeiro. Olha que não é muito comum o abandono dessa equipe. O problema é que eu vim com o Ney Faustini também. Ney Faustini. Aí o carro 25. A gente vai acompanhando aí as imagens. Permanece no box o Golfzinho 111 do Ayrton Gil e Gustavo Dal Bosco, Guga Dal Bosco. E vai voltar, hein? Olha o Tornado número 3, o solitário Cali Crestani. Andou 4 horas. Impressionante, impressionante. Depois da corrida ele queria saber se não tinha mais um treininho. Não, estava até procurando colegas para correr de kart, o Cali Crestani. Sim, é permitido no regulamento, né? Andar até 4 horas. Então, é o limite. É o limite. É o limite. E essa prova teria o seu limite em 4 horas ou 500 quilômetros. Então, isso é uma das vantagens do Endurance, né? Tu pode andar sozinho ou até 4 pilotos, tu escolhe. Dependendo do que tu precisa, pessoal, amigos, vamos dividir custos. Também. Então, essa é a vantagem, que outra categoria no Brasil não existe isso. É verdade. Tá aí a equipe líder na Turismo, o Golzinho 22. Tá aqui o carro de Carlos Rabelo e Walter Conrad. Walter Conrad, veterano piloto do automobilismo gaúcho nas classes de turismo, ainda no início da década de 90, piloto que foi campeão na Copa Fusca, na Speed 1600, como era conhecido na época, e retorna ao automobilismo gaúcho de competição, de cabelinho branco, mas com muita disposição, o nosso Walter Conrad. Pit stop aqui, hein? Na equipe Motorcar Auto Race, se não me engano, Maninho Cardoso, outro veterano piloto, que se mantém em atividade nesses últimos, eu acho que praticamente 30 anos, quase 30 anos. Problema aí com o 71 também agora. Problema na equipe SAT, hein? Alguma coisa de motor. Tá ali o Ian Eli, que divide o carro com o Daniel Claudino. O Ian Eli é filho de uma das maiores lendas, de um dos maiores pilotos do automobilismo no sul do Brasil, que é Ronaldo Eli. E voltou o Ribeiro lá, hein? E há um detalhe interessante nessa volta do carro 65 de Ribeiro. Mesmo com o resultado já obviamente bem prejudicado, Andrade, eles acabaram voltando com tanta vontade que eles quebraram o recorde de prova de novo, já com mais de 3 horas de prova. Eles tiveram mais 1 ou 2 paradas ainda depois, né? E aí ele precisava também de resultado porque estava concorrendo com o brasileiro, né? Então tem que botar o carro na pista e tentar tem que andar. E tem que botar o carro na pista e acelerar. Problema com os irmãos Terres. Final de prova. Final de prova do Campeonato Gaúcho. Mas a briga continua. A briga continua pelo brasileiro. Alguns carros vão se retirar da corrida agora. O pessoal do Gaúcho vai entrar para box, né? Tá aí o resultado do Gaúcho. A vitória dos primos Francesco Ventre e Dudu Dieter. Cali Crestani foi o segundo. E em terceiro, Poeta, Daltitoso e Fortes. Todos os carros da classe GP1. Na classe GT1, Humberto Giacomello André Singer vence às 3 horas do Campeonato Gaúcho. Na GT2, Arthur Calef e Beto Lacombe. Depois na P2, Cali Crestani absoluto. Na P3, Malaco e Malaco vencem. Viana e Martins são segundo. Na classe turismo, Daniel Elias e Luiz Sérgio Senna ganharam no finalzinho. Conseguiram a vantagem sobre os irmãos Almschläger e vencem a prova no Campeonato Gaúcho. Olha, passou reto o Spider aí. Passou reto. E esse carro ele já tá todo multicolorido. Essa equipe passou muito trabalho aqui em Santa Cruz do Sul, Andrade. Quebraram frente no acidente, voltaram também. Teve bastante serviço de boxe. Teve bastante trabalho lá, a equipe do Guerra e do Kraft. Mas é outra equipe que mostra muita determinação. Dal Bosco, on-board. Opa, passou a Lamborghini voando. É um carro da GP1. Impressionante esse carro também. Foi o carro que largou da última colocação do grid de largada
entendeu? E vem chegando na frente. Tudo bem que ele tinha 500 quilômetros, não era... Já tá brigando pelo mas já tá brigando pela segunda colocação. O Cali Crestani está nesse momento em segundo colocado na corrida e na geral, né? Exatamente. Grande Cali Crestani, um cavaleiro solitário. Lembrando que o carro do Cali é um protótipo que tem um propulsor, é um motor de moto, é o MC Aí Tornado. É a terceira janela, né, do brasileiro. Terceira janela do brasileiro. Esse carro Gol 77 disputa a liderança. É Seninha, Luiz Sérgio Senna, segundo piloto do time, concentrado. Ó, tomando uma aguinha. E o Cali. Não parece cansado, né? Nem soou ainda. O Cali Crestani, excepcional e uma figura amigável, extremamente educada. Uma das figuras mais simpáticas do paddock aqui no sul do Brasil. Primeiro e segundo aí. Olha aí, primeiro. 110 e o 3 ali. Olha só, está aí o primeiro e o segundo colocados na classificação geral da prova. E tem trânsito pela frente deles. Belo trabalho, vai arrumando, tem que ter muita tranquilidade para arrumar esse espaço. Não é tão fácil assim quanto parece não, hein? Mesmo quando pega um carro de turismo, que é um carro obviamente bem mais lento, o piloto tem que ter muita tranquilidade nesse momento. Aí o Tubarão, hein? Com o Tiel. O carro tá com a asa lá atrás. Recuperando mais uma volta. A gente conseguiu recuperar das 5 voltas, a gente recuperou 2 voltas. 2 voltas. Ficaram com 3 voltas no final de prova, com 103 voltas percorridas. Olha a briga da P3 aqui, hein? Boa briga da P3. Carro 128 de Miguel e Léo Malaco vão liderando nessa classe, perseguidos implacavelmente pelo Tubarão número 5 de Viana e Júlio Martini. Protótipo 72. Carlos Antunes e o Emílio Padrão. Esse carro naquele momento ali do acidente entre o Pasquale e o carro 75, ele saiu lá pela grama, ele fez uma jardinagem legal, deixou aparadíssima a grama do Circuito Internacional de Santa Cruz. Última volta, se preparam para vencer os primos. Francesco Ventri e Dudu Dieter vão conquistar a primeira vitória do MR18, número 110. Vamos ver aí, vem eles para a bandeirada. O Tubarão vem com eles. Vitória de Francesco Ventri e Dudu Dieter, que vencem o gaúcho e vencem também o brasileiro. Tá aí a planilha final do resultado do Campeonato Brasileiro, com 142 voltas percorridas, a vitória na classe GP1 de Francesco Ventri e Eduardo Dieter. Na GT1, a vitória de Cristiano Almeida, Pierre Ventura, Vicente Daut e Peter Fetter. Depois, na GT2, Márcio Basso e Henri Visconde. Na P3, o Cali Crestani. Na P2, o Cali Crestani, perdão. P3, o Júlio Martini e Marcelo Viana. E aqui a chegada dos primos do carro 110, do Dieter e Francesco Ventri. Olha, Marcelo, a alegria do Viana, agradecendo a equipe. Belo gesto do piloto. Sabe que a vitória dele, olha o teu irmão lá, grande, bonito. Aí é Tubarão. Né, os pilotos, isso é bonito porque o piloto tem gratidão àqueles que o colocaram nessas posições. Aí o pódio do gaúcho, GT2. Na GT2, Arthur Calef, Beto Lacombe, Turismo, Seninha e Daniel Elias no degrau mais alto do pódio. Uma sequência de pódios nesse final. GT1. Na GT1 tá aí Beto Giacomello e André Senger. Mais uma vez, um belo trabalho. Tá aí, Malaco e Malaco na P3. Olha o sorriso dos Malaco no degrau mais alto do pódio. Nessa que foi uma das categorias, uma das classes mais disputadas nessa etapa. Na P2, o solitário Cali Crestani, que ainda tem disposição para abrir um baita sorriso. E aí a GP1. Na GP1 tá aí Francesco Ventri e Dudu Dieter do degrau mais alto do pódio na categoria principal do gaúcho. Brasileiro agora na Turismo. Brasileiro na Turismo. Na segunda colocação, Albschläger. Na primeira, Seninha e Daniel Elias. E a TS. Na Turismo Super, fica no primeiro degrau aqui, Elias e Senna. Mudou só o segundo degrau ali. Aí o Tiel tá representando o Henry e o Márcio na GT2. Tá aí Tiel de Andrade, um dos pilotos da equipe. E na P3 também representando o Júlio Martini e o Marcelo Viana, que já tinham ido embora, tinham que pegar avião, né? Tá muito tarde já. E o final da GP1 aí do brasileiro.
do brasileiro. Mais uma vez o pódio de Francisco Ventre e do Dudita. Mais uma vez agradecemos a presença em nossos estúdios de Carlos D'Andrade e Marcos Mosqueta. Um abraço a vocês que acompanham o Automobilismo Gaúcho de Competição e foi boa prova. Até a próxima, Andrade. Valeu, até a próxima, cada vez melhor e com certeza em Tarumã agora mais grid, mais forte ainda. E o bicho vai pegar no Campeonato Gaúcho de Endurance até a quarta etapa, se Deus quiser. Tchau, tchau.